Eu não sei ao certo quando tudo começou. Foi depois que me mudei para um apartamento antigo, barato demais para o bairro, com janelas que rangem e um corredor que guarda ecos. No começo eram detalhes pequenos. Um copo que eu juro ter deixado na pia reaparecia na mesa. A lâmpada do corredor acendia sozinha por alguns segundos ao anoitecer. Passos no corredor às 3 da manhã que cessavam quando eu me movia. Achei que era culpa da cabeça cansada, até encontrar uma folha amassada com a minha caligrafia dizendo só "não acorde". A curiosidade virou vigilância. Gravei sons, marquei horários, revirei caixas. Uma gravação me pegou de surpresa. Eu respirando profundamente, enquanto, segundo o arquivo, o microfone estava desligado. Vi uma sombra atravessar a janela por uma fração de segundo. Segui pistas que apontavam para alguém que me observava, ou para algo que sabia me imitar. No clímax, uma porta que eu tinha trancado estava entreaberta e, dentro, apenas silêncio e uma sensação antiga de presença. Saí dali, mudei de casa, mas às vezes o telefone toca com um áudio meu que não lembro de ter gravado. Não sei quem ou o que me seguiu. E talvez essa dúvida seja o pior de tudo. Não sei ao certo quando tudo começou. Lembro apenas do cheiro de mofo misturado com café velho no corredor do prédio, do elevador que mais parecia uma caixa de madeira rangente e das janelas altas que deixavam entrar uma luz pálida e sempre suspeita. O apartamento foi uma escolha pragmática, barato demais para o bairro, janelas que rangiam quando o vento passava, um rodapé meio solto que batia em noites de vento. E eu dizia a mim mesmo que era só isso: economia e sorte. Nos primeiros dias, tudo parecia normal o suficiente para ser cotidiano. Pratos lavados, roupa espalhada, vizinhos sombreados que eu cumprimentava de longe. Mas então vieram os detalhes pequenos, esses que a razão perde como poeira. Um copo que eu juro ter deixado na pia reapareceu na mesa. No começo, achei que tinha bebido demais, que uma manhã confusa me fez andar pela casa como um sonâmbulo. A lâmpada do corredor acendia sozinha por alguns segundos ao anoitecer, como se alguém testasse a eletricidade, e o som era seco, curto, um clarão de luz, depois o escuro. Às 3 da manhã, acordava com passos no corredor. Passos que vinham e iam, se aproximavam da minha porta e depois cessavam no momento exato em que eu me movia, como se tivessem medo de ser vistos. Cheguei a falar sozinho em voz alta, provocando o silêncio do apartamento. "Quem está aí?" A resposta veio na forma de nada, só o eco do meu próprio quem, devolvido murcho pelas paredes. Acontece que uma noite a casa deixou de ser somente incômoda. Encontrei, jogada perto do cesto de papel, uma folha amassada. Minha caligrafia, meu jeito de desenhar o R e o O, estavam ali, tortos, como se fossem ecos de mim. Em letras apressadas, duas palavras: "não acorde". As palavras pareceram se mover na página, respiraram no ar úmido do apartamento. Fiquei olhando para o bilhete e para a porta, e a coisa mais sutil e terrível se instalou. A sensação de que não era apenas observado, mas imitado. Curiosidade virou vigilância naquele instante. Decidi não mais atribuir tudo ao cansaço. Abri uma gaveta, peguei uma lanterna e pensei no que seria preciso para provar se aquilo era uma coincidência ou algo que me seguia. Coloquei o bilhete sobre a mesa, respirei fundo e, sem acreditar totalmente no que eu fazia, comecei a preparar um jeito de registrar o que acontecia à noite. A curiosidade virou vigilância, como algo que cresce sem que você perceba. Primeiro, uma câmera velha apoiada na estante. Depois, um gravador digital escondido sob a cama, anotações em um caderno com horários e padrões. Eu marcava cada ocorrência com uma cruz no calendário. Segunda, 3 passos às 3h07. Quinta, copo deslocado às 21h12. Passava horas revendo arquivos, congelando imagens, amplificando ruídos até que até o silêncio
começava a ter textura. O apartamento, antes apenas gasto e barulhento, transformava-se num mapa de possíveis infiltrações e espelhos, tudo com uma margem de dúvida que me corroía. Uma noite, ao revisar um áudio de rotina, congelei. O arquivo mostrava microfone desligado no início. A onda sonora deveria ser plana. Em vez disso, ouvi minha respiração, lenta, funda, e em certo ponto, uma voz que parecia a minha cortar o ar. Não acorde. Ouvi aquilo sem conseguir acreditar. A voz tinha as mesmas inflexões, as mesmas pausas que eu fazia quando lia em voz alta. Apertei o botão, voltei, desacelerei 100 vezes, mas nunca deixava de soar como eu. Não houve ruído de passos, nenhum som que indicasse alguém saindo, apenas a respiração e essa frase que eu já conhecia. As imagens traziam recortes também. Em uma gravação da varanda, uma sombra estreita cruzou a vidraça por uma fração de segundo. Um borrão sem contornos, como se alguém tivesse passado entre a lâmpada do corredor e a cortina. Em outra, uma porta que eu sempre trancava apareceu entreaberta no enquadramento, com o fecho virado para dentro, como se tivesse sido empurrada por algo que conhecia o meu hábito de fechar. Procurei explicações racionais. Perguntei aos vizinhos, registrei boletim de ocorrência, revirei arquivos antigos do prédio. Nada claro. O zelador deu de ombros, mencionou uma família antiga que morou ali e sumiu em silêncio, mas não havia documentos que provassem. Entre caixas, encontrei uma foto amassada. Meu sofá visto por um ângulo impossível, como se tivesse sido tirada de dentro do armário. No canto da imagem, um reflexo, indistinto, que pareceu sorrir quando aumentei o brilho. A sensação de ser observado deixou de ser teoria para se tornar presença palpável. Naquele corredor estreito, onde os ecos voltavam com mais força, tomei uma decisão que sabia que mudaria tudo. Iria abrir a porta que eu tinha trancado desde a primeira semana. A mão trêmula girou a maçaneta que eu tinha certeza de ter trancado. A porta cedeu com um som seco, como se estivesse liberando algo que vinha sendo contido há muito tempo. O corredor cheirava a poeira e a umidade velha. Dentro do quarto, a luz da rua vazava por entre as cortinas, desenhando faixas no chão. Havia uma ordem obsessiva naquilo tudo. Uma cadeira virada para a parede, um relógio que marcava 15 para as 3, uma pilha de papéis amassados sobre a escrivaninha. Meu nome estava escrito em todos eles, em variações da minha caligrafia, algumas tremidas, outras estranhamente cuidadosas. No centro da mesa, a folha. Não acorde. A mesma que eu havia encontrado semanas antes, agora dobrada em 4, como se esperasse por mim. Quem está aí? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Pelo apartamento veio apenas o som do ar-condicionado distante e o eco das minhas palavras. Então algo respondeu. Não com outra voz, mas comigo. Um sussurro, a minha entonação exata, devolvendo a pergunta com um atraso de meio segundo, como se alguém tivesse gravado e tocado minha fala dentro da sala. O ar ficou gelado. Vi na janela o brilho de algo atravessando a vidraça. A sombra que eu já tinha visto antes, só que mais firme, mais próxima, como se pudesse observar meu coração batendo. A luz do corredor pisca, apaga, acende. Movi-me, passo a passo, e cada passo parecia ser imitado por um som igual ao meu. Encostei a mão na parede e senti riscas finas, marcas de unhas, sulcos como se alguém tivesse ensaiado firmemente o meu nome por ali. No espelho, minha imagem voltou com um atraso, os olhos me olhando um segundo depois de eu piscar. Era quase risível se não fosse aterrorizante. Eu me via responder a mim mesmo. Isso não é brincadeira, eu disse, mas a frase saiu e veio de volta, mais baixa, como um eco que aprendeu a copiar meu medo. Peguei um dos papéis. Era um pedaço de uma gravação transcrita. Minha respiração registrada quando o microfone estava desligado.
Notas sobre as horas em que eu costumava levantar, horários anotados com uma precisão que mais parecia vigilância do que obsessão. Tudo apontava para alguém que não apenas me observava, mas se tornara eu em pequenos detalhes. Foi quando ouvi o celular tocar no bolso. Não era o toque usual. Era a minha voz, me chamando pelo nome, dizendo devagar: "Não acorde." Tremi, deixei cair os papéis e a sala pareceu encolher ao redor daquela frase. Saí correndo, a porta batendo atrás de mim, levando com ela um silêncio pesado que quase parecia um adeus. Eu saí daquele lugar naquela noite, mas enquanto eu corria pelo corredor, já sabia que o que eu havia visto não se resumia a um cômodo. Tinha aprendido os meus passos. E, do bolso da jaqueta que deixei na mesa, o telefone tocou de novo. Voltei ao apartamento uma última vez porque as caixas que deixei para trás pareciam pequenas provas que eu tinha obrigação de recolher. A fechadura rangeu como sempre. O corredor parecia ter memorizado minha chegada. Levei um gravador, uma lanterna fraca e a sensação de que estava entrando num lugar que sabia mais de mim do que eu. A luz dos postes vinha torta pela janela, desenhando sombras compridas no piso gasto. Havia pó nas bordas dos móveis, mas, no centro da mesa, a folha com a minha caligrafia. Não acorde. Respirei fundo e acionei o gravador. Revi todas as fitas na ordem. No início, ruído branco, deslocamentos de ar, passos que eu poderia jurar serem meus, mesmo sabendo que estava sozinho. Em 3 trechos, uma respiração profunda. Eu. Aparece onde não houve respiração. Em outro, uma fração de segundo mostra, no vídeo que gravei com o celular, algo atravessando a janela. O reflexo de alguém sincronizado comigo, mas fora de tempo. Quando aumentei o volume, a última gravação trouxe uma coisa impossível. Minha voz, sussurrando exatamente as palavras que eu havia escrito, com a entonação que eu reservei para minhas piores noites. "Não acorde", repetiu. E depois, como se alguém estivesse testando uma réplica, "Não acorde", com um atraso menor que um suspiro. Tentei racionalizar. Falhas, edição, uma brincadeira de mau gosto. Procurei registros do prédio, fotos antigas, nomes nos cartórios. Descobri uma ficha com um nome que eu não lembrava ter ouvido. Um morador que saiu sem aviso e deixou o apartamento trancado por meses. Nada conclusivo. Nenhuma câmera mostrava alguém do lado de fora, no instante em que a sombra atravessou a janela. Todas as trilhas terminavam em ecos. Mudei de endereço. O novo lugar tem paredes novas e um ar mais quente, mas os sinais não respeitam mudanças de CEP. Às vezes o telefone toca. Aparelhos gravam coisas que a memória não permite. Risos meus em horários em que eu estava dormindo, recados com meu timbre pedindo para eu não acordar. A última mensagem terminou com um som baixo, como uma chave voltando na fechadura, e meu próprio nome murmurando: "Você foi até o fim." Se quiser ouvir as gravações e decidir por si se aquilo foi alguém que me seguiu ou algo que aprendeu a me imitar, inscreva-se, ative as notificações e deixe nos comentários o que acha. Porque eu já não sei mais onde termina a imitação e começa a lembrança. E enquanto você decide, o telefone vibra de novo.